Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista da Agenda Municipal Sustentabilista, que entrevistando hoje especialistas e hoje sobre segurança pública. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Esse é um debate super importante. A Agenda Municipal Sustentabilista é um projeto da Fundação Rede Brasil Sustentável, em parceria com a Legisla Brasil, que tem discutido e formulado políticas públicas municipais para dar sustentação às candidaturas do ano de 2024 no campo socioambiental. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema fundamental, que é uma das preocupações de muitos e muitas brasileiras. Nas pesquisas aparece como um dos temas mais importantes, que é segurança pública. A Fundação Rede Brasil Sustentável está disponível e disponibilizando vários desses conteúdos. Entre lá nos nossos canais. Sejam todos e todas bem-vindas. Karen, sempre bom estar com você. Pois é. Olá, Belina, Soraya, prazer estar com vocês aqui. Sou a Karen, estou aqui representando a Legisla Brasil, que é uma organização da sociedade civil suprapartidária que tem como missão promover a adoção de práticas inovadoras que possam gerar mais efetividade e representatividade na política. Muito legal. Estamos aqui com Soraya, que está fazendo a nossa tradução de Libras, e com Melina, nossa entrevistada de hoje do Instituto Igarapé, que vai falar um pouco para nós sobre o trabalho que eles fazem e as formulações para esta eleição, nessas eleições municipais. Melina, muito obrigado por estar sempre conosco. Não é a primeira vez que você aceita nosso convite. Sei da agenda intensa, mas muito obrigado por participar conosco. Gente, super obrigada. Acho que é um tema absolutamente relevante. As eleições municipais estão aí. A agenda, apesar de muitas vezes o município achar que não tem muito papel na segurança, ele é um ator muito central em muitas dimensões da segurança, como a gente vai ter oportunidade de conversar hoje. Então, prazer estar aqui. Zé, Karen, Soraya, muito obrigada. Muito obrigado. Então, vamos começar já nesse tópico, Melina. Assim, nosso público que está nos assistindo são pessoas que serão candidatas ou candidatos ao executivo, ao legislativo, ou então vão estar em candidaturas, ou então são cidadãos querendo entender um pouco melhor para poder exercer seu voto. E acho que a primeira coisa que é importante é você explicar um pouco para nós sobre essa governança da segurança pública. Quais são as competências, de quem é a competência, é do governo federal, é do governo estadual, porque apesar de a gente saber que o município tem isso, a população cobra do prefeito, dos vereadores, da segurança do bairro. Conta um pouco mais para nós, explica para nós essa governança, por favor. Então, vamos lá, Zé. Acho que antes de falar da governança em si, deixa eu contar como é que eu enxergo segurança pública e por que eu vou falar desses diferentes papéis, porque esse é um tema, muitas vezes, que as pessoas não estão acostumadas no cotidiano, né? Quando a gente fala sobre violência ou sobre crime, a gente tem muitas formas de tratar isso. Primeiro, é tudo o que acontece para que esse crime ou essa violência não aconteça. É isso que a gente chama das políticas de prevenção da violência. E para pensar as políticas de prevenção da violência, a gente vai estudar as causas de cada uma das violências para entender o que funciona e o que não funciona. Para a gente dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, se a gente estiver falando de um lugar com bastante roubo, muitas vezes o fator de risco são aqueles fatores que aumentam a chance do crime acontecer. Pode estar relacionado com a desordem urbana, com a falta de iluminação pública, com uma grande presença de pessoas. Então, isso tudo pode fazer parte, ou mesmo perto de um banco. Então, tem uma série de coisas que facilitam que isso aconteça, que são diferentes, por exemplo, se a gente estiver falando de uma situação de homicídio. Aí a gente vai olhar, a presença da arma de fogo é um fator de risco, álcool é um fator de risco, até o envolvimento com facções criminosas, etc., também vira um fator de risco para essa situação. Então, entender as causas e entender o que leva a isso, muitas vezes tem a ver com uma relação do município, porque o ordenamento urbano, no limite, é o município que tem que fazer. Então, isso não tem a ver com polícia especificamente. Agora, quando a gente tem uma situação que acontece efetivamente, a gente precisa ter um sistema que a gente chama do sistema repressivo que funcione de uma maneira correta. Então, eu preciso ter aqui
a polícia, que vai entender o que aconteceu, a gente vai ter uma investigação e a gente vai ter todo o sistema de punição para aquelas pessoas que cometeram um crime. E isso tem a ver com as polícias, tem a ver com o Ministério Público, tem a ver com o sistema de justiça e termina lá na situação penitenciária. Então, quando eu penso segurança pública e quando eu organizo essa governança, ou mesmo a política pública de segurança, eu estou olhando essa dimensão inteira, desde as causas de uma situação até o processo de quando acontece um problema, como é que ele é tratado. Então, pensando nesse arco inteiro do que a gente está dizendo, é que o município tem um papel muito relevante, principalmente nisso que a gente chama de prevenção da violência, porque muitas vezes as causas elas vão estar relacionadas a permanência das pessoas na escola, a investimento à primeira infância, ordenamento urbano, há uma questão de moradia. Então, essas questões todas que melhoram muito a condição de segurança, e não só a condição de segurança em si, mas também a percepção de segurança, isso está na competência do município. Quando a gente pensa a nossa Constituição, a gente vai ter lá a segurança no artigo 144. E aí que começa um pouco, talvez, as nossas distorções, porque no artigo 144 ele vai dizer quem que é responsável pela aplicação da segurança. Aí ele vai listar as polícias. Então, as polícias, elas são absolutamente centrais para a segurança pública, mas sozinhas elas não vão dar conta do tamanho do problema que a gente tem. E aí, quando a gente começa a entender essa divisão no Brasil de diferentes polícias, a gente tem a Polícia Federal e Rodoviária Federal com atribuições muito específicas, e a gente vai ter, em grande parte do que a gente chama aqui dos problemas de violência, muito ligados às polícias militares e civis. E aí, cada estado tem uma polícia militar e uma polícia civil. Na polícia militar, por exemplo, é a responsabilidade dessa polícia ostensiva, quem tem a presença ali no território e também quem faz o atendimento do pronto atendimento, né? Quando a gente liga para 190, em geral cai lá na polícia militar e é ela que faz essa atenção. E aí depois que acontece um crime, o que a gente chama de polícia judiciária, quem faz a investigação toda, isso é de competência da Polícia Civil. E aí as polícias, elas estão na competência do Estado. Então aí é o governador que cuida das polícias. A gente tem uma figura nova que também está nos municípios, isso é um pouco mais recente, que são as guardas municipais. Então, que tem algumas atribuições ali no artigo 144, e isso sim está dentro do município. A gente tem uma grande discussão, por muito tempo, as guardas municipais, elas ficavam olhando só o patrimônio público, então ela tinha uma função muito restrita, e a partir do Estatuto das Guardas, ela ganhou um pouco uma dimensão maior. Então, ela ajuda a trabalhar no planejamento de segurança, ela pode fazer alguma parte do policiamento ostensivo, e, na verdade, as guardas municipais podem ser atores muito relevantes e que ajudam muito a essa presença dentro do território. Então, a gente tem aqui diferentes dimensões. E quando a gente vai pensar o sistema de justiça, aí a gente já vai entrar também, seja no âmbito estadual, seja no federal, dependendo do tipo de crime. Aí a gente começa a entrar em detalhes, né? Porque aqueles crimes que são interestados, ele é de competência federal. Então, mesmo a investigação, ela não fica sob a responsabilidade da Polícia Civil, isso vai ser da Polícia Federal, por exemplo. E aí a gente tem esses papéis todos aqui convergindo para essa situação. Então, quando a gente pensa nos municípios, né, e no papel, o que ele pode fazer, muitas coisas e quase tudo que a gente está olhando do ponto de vista da prevenção está no âmbito do município. Isso é responsabilidade do município e muitas vezes isso não está lá, muitas vezes não, isso não está lá no artigo 144, mas ele é absolutamente central para a gente entender como parte da segurança e garantir a qualidade de vida das pessoas. Então, isso é responsabilidade do município. E somado a isso, o município também pode ter a guarda municipal, que está lá como essa polícia municipal, a gente não chama de polícia tecnicamente, mas ela tem uma série de competências que ajuda para esse contexto do que a gente tem falado.
Muito legal. Obrigado. Você traz assim um panorama com um didatismo muito bom, assim, muito bacana. Agora eu quero só, antes de passar para a Karen, explorar só essa coisa que você disse, né? O município com esse papel de prevenção, né? E esse cruzamento de políticas públicas que muitas vezes não é visto como segurança pública, mas tem uma consequência direta. Né? Você falou de habitação, você falou de iluminação pública, tem dados que demonstram que lugares onde há menor desigualdade de renda, você tem uma maior sensação de segurança, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque uma das coisas que nós estamos atravessando aqui é os espaços de participação popular. E muitas vezes o Conselho de Segurança Municipal, os conselhos, CONSEGs, né, tem um papel ali. Queria que você falasse um pouco mais o que é o CONSEG e quais os papéis que ele tem diretamente ali na gestão com o município. Então, vamos lá. Os conselhos de segurança, eles têm vários formatos, inclusive uma previsão, quando a gente teve o PRONASSE lá atrás, a previsão de que os municípios tivessem um conselho. Por quê? Porque a participação da sociedade para entender, trazer os seus problemas, fazer esse diálogo sobre o que está funcionando, o que não está funcionando, ele é absolutamente central. Lembrando, muitas vezes a gente sempre diz que também tem um papel quase que de educação para as pessoas entenderem o que é segurança, porque a nossa resposta, porque se debate segurança sempre pelo viés da polícia, quando a gente vai entender o que está acontecendo no conselho, todo mundo quer um policial para chamar de seu, né? Todo mundo quer uma ação da polícia ou uma delegacia no município, ou ele quer uma base de polícia comunitária na rua, todo mundo está pensando nessa lógica. Mas talvez a gente tenha que trazer aqui, nesse espaço, pensando que a primeira estratégia aqui é como é que a gente melhora a capacidade de convivência entre as pessoas, porque muitas vezes são conflitos que se escalam e transformam em violência. Então, a gente precisa pensar nesse mecanismo de convivência. Esse é um primeiro papel e que o conselho pode ser um espaço que ajuda a entender essas dinâmicas. Também trazendo e compartilhando para o conselho quais são as políticas e garantir que o município tem adotado essa visão mais integral para pensar a segurança pública e não somente um viés de guarda municipal, porque, como eu disse aqui, ele vai muito além disso. Para a gente solucionar o problema e transformar essa solução em algo sustentável, a gente precisa de todo mundo trabalhando junto, porque a gente vive num país federado, cada um tem uma competência diferente. Para solucionar um problema, não adianta a gente esperar só o outro, a gente precisa entender o diagnóstico do problema de maneira conjunta e entender qual é o papel de cada um deles, inclusive trazendo todas as secretarias. Então, o conselho também é muito importante porque é o espaço onde essa conjunção de políticas necessárias para endereçar os problemas, elas deveriam ser consideradas. E aí a comunidade tem um papel absolutamente central para fazer um controle externo sobre essa política, entender o que está acontecendo e também entender o papel das instituições. Elas estão cumprindo? Não estão cumprindo? Estão próxima da sociedade? Tem sido cometido abuso? Porque também não dá para a gente colocar os problemas para debaixo do pano. É importante a gente trazer isso e fazer nesse processo bastante dialogado. Muito legal. Karen? Melina, você passou por um ponto que é a questão do diagnóstico, né? Que talvez seja o primeiro passo de qualquer boa política pública, especialmente se a gente pensar em segurança. Como que, pensando nos tomadores futuras tomadores de decisão que pretendem trabalhar com essa questão da segurança pública, como é feito um bom diagnóstico municipal de segurança pública? São pesquisas? É você conversar com a população, é você fazer um mapeamento de áreas de risco para saber onde estão os maiores fatores, é um mapeamento de áreas degradadas da cidade. Como que seria, né, resumidamente, um passo a passo de um bom diagnóstico que possa sustentar toda a construção depois de um plano de segurança pública?
Karen, você traz uma pergunta muito importante, muito fundamental. Eu vou aproveitar até para fazer uma propaganda. Em 2016, a gente construiu no Instituto Igarapé uma agenda que chama Agenda Cidade Segura, que é o papel dos municípios na prevenção da violência. E como é que a gente dividiu? Porque nesse manual tem até perguntas. Como é que você identifica? Como é que olha? Como é que a gente também pode inovar nessa construção do diagnóstico? Tudo que a gente sabe sobre violência, e quando a gente olha, e quem estuda e vai analisar, é que a violência ela não se distribui de maneira uniforme no território. Ela está concentrada. Ela está concentrada em território, ela está concentrada em públicos e ela está concentrada em comportamentos. Então, compreender isso, ele é absolutamente central para a gente entender essa dinâmica. Acho que a outra questão muito importante é que a gente identifique e monitore os tipos de violência, porque também tem uma questão que é, a gente fala violência, e violências têm muitas coisas sobre isso e vários problemas sobre cada um, e a forma de solucionar cada um é diferente. Eu costumo usar um exemplo que é super importante, que eu acho que a saúde nos ajuda a pensar muito a segurança pública. Então, por exemplo, a gente não fala na saúde, eu vou tratar as doenças, a gente vai olhar qual é a doença, né? A gente vai olhar, é Covid, é gripe ou é câncer? Porque para cada um, ele vai ter um cenário diferente de tratamento, não é a mesma coisa. Eu não vou tratar a gripe com quimioterapia, não faz sentido. Né? A gente precisa entender os fatores de risco que está acontecendo para cada um. Então, acho que o primeiro passo para o município olhar é entender quais são os problemas de violência que estão acontecendo no município, porque isso também vai orientar quais são as perguntas que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente sabe que os homicídios, eles são concentrados. Eles estão hoje mais nas médias cidades do que nas pequenas, e aí a gente já tem um elemento para olhar. Além disso, tem cidade, por exemplo, que tem um problema altíssimo de violência contra a mulher, que tem de diferentes dimensões. Então, como é que a gente diagnostica isso? Como é que a gente vai olhar, por exemplo, violência na escola? Ou como a gente vai olhar esses crimes que afetam mais o sistema e que a gente vai olhar uma concentração muito grande? Por exemplo, roubo de veículo, ele também está concentrado. Quando a gente olha o mapa e georreferencia isso, está super concentrado. Não acontece em todos os lugares. O medo, ele é muito mais disseminado e ele é muito mais democrático do que efetivamente as ocorrências criminais. Então, a primeira questão que eu diria para o município é qual é o tipo de problema que aquele município quer enfrentar. Então, se a gente identifica o tipo de problema, a gente consegue começar a monitorar o que tem acontecido e onde buscar as informações. Então, tem uma parte da informação, se a gente estiver falando de crimes, que eles vão estar registrados na Polícia Civil, por exemplo. Então, entender quais são os dados, aonde georreferenciar isso, porque o território tem uma localização, tem uma relação muito direta com o que está acontecendo, é super importante, porque entender aquele território, ele vai fazer parte desse diagnóstico. Mas, além disso, eu tenho advogado muito, e parte desse guia que a gente produziu no Instituto Igarapé é para trabalhar com outros indicadores que, em geral, não são utilizados. Por exemplo, se a gente quiser entender o que está acontecendo sobre violência contra a mulher, tem dados de notificação obrigatória da saúde que a gente consegue entender muito melhor do que a própria polícia, porque na polícia tem o subnotificação de informação. Então, aonde tem essa informação? Acho que tem outras informações muito relevantes, que é a própria assistência social sobre o que tem fornecido, e que também tem uma informação muito bacana para ser tratada e como é que a gente pode avançar nessa perspectiva. Então, entender o tipo de violência que se quer tratar, ele também é um bom orientador de onde vamos buscar essa informação. Perfeito. Muito obrigada, Melina. Você comentou, acho que o que eu entendo do que você está falando é a essencialidade que tem a informação, né? De você ter informações, você ter dados e você conseguir fazer o acompanhamento disso para que, de fato, seja uma política pública efetiva. E talvez seja muito mais importante na segurança pública do que qualquer outra área.
E uma coisa que a gente escuta muito, né, de problemas da segurança pública do Brasil é falta de integração entre os diversos sistemas que a gente tem de informação, seja esse da saúde, em que a gente pode ver a violência contra a mulher, por exemplo, os próprios sistemas das polícias. Não sou da área de segurança pública, mas já ouvi dizer muitas vezes que os sistemas são todos pulverizados, você não tem um sistema único. Como que o município pode lidar com isso? Existe alguma forma do município se organizar melhor e talvez ter algum nível de sistema integrado, tentar integrar essas informações para que tenha melhores informações, para que tenha melhores dados na hora de produzir essas políticas públicas? Não, e aí, antes de você responder, Melina, quero acrescentar, acho que isso para a política pública, mas para a formulação de propostas, também queria que você também trouxesse do ponto de vista das candidaturas, onde eles podem acessar esses dados. Então, de um lado, né, como política pública já, e aí como integrar, e do outro, como acessar dados para pensar políticas públicas. Então, vamos lá, acho que tem várias fontes aqui. O primeiro é que muitas dessas fontes sobre onde tem acontecido, etc., elas estão disponíveis. Hoje, grande parte dos estados, pelo menos do ponto de vista dos indicadores criminais, dos principais indicadores criminais, eles já estão disponíveis e você consegue acessar essas informações no nível municipal. Se não, também sempre funciona pedido de acesso, lei da informação. Então, também se isso não estiver disponível, no grau de desagregação que as pessoas querem, etc., acho que também vale a pena fazer esse pedido. A gente tem essas informações tanto na Secretaria de Segurança Pública dos estados, e esse é um dado muito relevante. Além disso, o governo federal tem feito, via Cinesp, um esforço de consolidação dessas informações, que ela também é muito importante para poder avançar e ter acesso a esses dados. O sistema de saúde também é um lugar muito relevante para buscar. Problema do sistema de saúde, a gente tem as informações com 2 anos de atraso em geral. Então, quase a gente está olhando para o retrovisor muito lá longe, né? E às vezes as dinâmicas elas mudam com uma velocidade muito maior. E uma vez que as pessoas já estão dentro do município, eu acho que tem fontes de informações e de dados para a gente olhar vulnerabilidade, situações de risco, esses fatores do que eu vinha conversando aqui, que tem a ver com o grau de escolaridade, distorção idade-série, como é que a gente cruza essas informações que vêm de outras fontes. Do CadÚnico, ele vem do próprio sistema educacional para entender o que está acontecendo em cada uma das escolas. Então, existem fontes de informação que eu acho que muitas vezes elas são desprezadas, mas elas são essenciais para a gente construir esse cenário. Por quê? A polícia, ela vai agir depois que o problema aconteceu. Claro, tem um efeito de dissuasão, onde você vai posicionar a polícia para evitar que o crime aconteça, mas o efeito dissuasório, ele funciona para alguns tipos de violência, ele não funciona para todos os tipos de violência. Então, a gente precisa considerar isso. O que vai resolver? Do ponto de vista sustentável ao longo do tempo, a gente reduzir esses fatores de risco para cada um dos tipos de violência, como a gente vinha conversando aqui. E essas informações, em geral, elas não estão lá onde o crime aconteceu, elas vão estar em outros lugares, porque eu vou conseguir identificar, por exemplo, se uma pessoa saiu do sistema penitenciário, tem um maior risco de se envolver a situação de violência. A gente precisa considerar isso. No sistema de saúde, por exemplo, onde está um sistema de drogadição, é importante a gente entender aonde está esse cenário. E, de novo, não é para colocar a polícia, é para trabalhar com uma política de atenção, uma política, às vezes, de redução de danos, que vai ter um resultado muito mais efetivo do ponto de vista da redução da violência. Então, entender que esse mapa de dados, ele é construído de diferentes fontes, primeiro, é super importante. Segundo, entender que toda vez que a gente traz ele para uma geolocalização e a gente faz uma espacialização desses dados, ele nos dá
uma forma de enxergar o problema muito diferente do que a gente está observando. Então, entender aonde tem espaço urbano, qual é a condição da praça, se tem iluminação pública. Quando a gente começa a colocar essas camadas e entender esse território, a gente consegue elaborar uma política de segurança integral, sistêmica e que nos permite manter uma sustentabilidade ao longo do tempo. Porque senão a gente investe só depois que o problema aconteceu. A gente não investe para que o problema deixe de acontecer. E muitas vezes é nessa chave que o município e o Brasil, na verdade, precisa fazer o investimento para mudar esse cenário. Sim, e pensando no caso da gente já ter os dados, né? Então, o município fez esse mapeamento, fez o trabalho, puxou os dados, consegue compreender essas localizações. Como entra o papel da tecnologia, né, nessa prevenção da violência, né? E o que tem sido feito em relação a isso, de inovação, que os municípios talvez possam fazer? São câmera de segurança em guarda municipal, talvez, ou câmera de segurança em áreas de maior vulnerabilidade? O que a gente tem em termos de tecnologia para ajudar nesse trabalho de prevenção e monitoramento das cidades? Eu vou trazer, e eu acho que vale super a pena falar sobre, em termos de tecnologia, o quanto ela nos ajuda, mas também não é, eu sempre brinco que tem, às vezes, um fetiche pela tecnologia. Se a gente colocar a tecnologia resolve tudo. Não resolve tudo, pelo contrário, ela pode ser um grande aliado, mas também a gente tem que pesar sempre o volume de investimento vis-à-vis o que ele vai trazer de resultado. Então, vamos aqui trabalhar num elemento de centros de monitoramento e vigilância, centros de vídeo monitoramento. Isso tem sido uma política muito presente nos municípios, todo mundo dizendo: a gente vai colocar câmera, a gente vai colocar todos os algoritmos na câmera para poder ler placa de veículo, para poder fazer reconhecimento facial, para poder identificar tudo que está acontecendo. Então, tem hoje um grande movimento de eu vou fazer todo o sistema e colocar a câmera para todos os lugares. Então, primeira questão para a gente fazer, primeiro é onde você posiciona a sua câmera. Então, você também precisa entender onde aquela imagem, aquela informação, ele vai ter um poder importante para o processo de monitoramento do que está sendo feito. A segunda questão é que o monitoramento, ele é uma parte importante, eu diria, do processo, mas ele é só a primeira parte. Por exemplo, identifiquei que está acontecendo um problema em um determinado local. Como é que eu passo essa informação para quem está lá na ponta? Porque, na verdade, não adianta eu ver que está acontecendo um roubo numa esquina. Depois que ele aconteceu, o roubo na esquina, eu posso até mandar a informação para o sistema de justiça como prova, e isso vai demorar e vai entrar no tempo dela. Mas se não é a prova e eu quero trabalhar com essa informação anteriormente, ela pode servir, inclusive, para a gente repensar o ordenamento urbano daquela esquina do que está acontecendo. Preciso ter um policiamento, eu preciso ter patrulhamento, alguém precisa estar colocado, ou é um processo de falta de ordenamento urbano, como é que a gente organiza, ou é falta de iluminação. Então, a gente precisa pensar o sistema de monitoramento conectado à reação que vai acontecer e como é que a gente faz isso. A outra história que também as pessoas acham que, então, a câmera vai observar tudo. É quem está observando, como, aonde, está registrando, funcionou, não funcionou, porque também não adianta colocar uma câmera que vai ficar monitorando tudo o que acontece. Você precisa dizer o que ela está monitorando. E se tem um operador por trás, é o que ele está olhando. Aonde vai ter? Porque você precisa... Tem uma hora que você começa a monitorar que você já perdeu o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender isso. Então, ao pensar um centro de monitoramento, eu diria a primeira coisa, para que ele serve? Aonde ele vai funcionar? Qual é o investimento que você vai fazer? E não é só o investimento da câmera, porque ela precisa estar funcionando o tempo todo. Alguém precisa estar olhando essa câmera. Tem um episódio muito... quase... tragicômico, né?
me contaram um caso de um sistema, de um centro de vídeo monitoramento dentro de uma unidade, de um presídio, por exemplo, tem que ter câmera dentro de presídio. Tá bom. E aí contaram um caso onde tinha câmera dentro de um presídio e teve uma fuga. As pessoas saíram pela porta da frente desse presídio. Falou, mas e a câmera? Ah, não, ele estava filmando, só não tinha ninguém olhando. Então, a câmera sozinha, ela não vai resolver o problema e a gente precisa entender os processos desses analíticos que se colocam dentro do sistema. Então, para identificar o processo, por exemplo, acho que sempre vale a pena, porque eu tenho escutado muito sobre reconhecimento facial. Qual é a discussão do reconhecimento facial? Qual é a base de dados que você vai usar? Qual é a atualização dessa base de dados? A gente precisa considerar que esses algoritmos têm falha, e eles têm falha principalmente em relação à população negra. Como é que você não pega a imagem tal qual ela está te dizendo e aí acha que então resolveu todo o problema porque tinha tecnologia, porque a tecnologia também tem problema. Então, qualquer investimento em tecnologia, a gente precisa entender qual é o investimento para entender se o custo-benefício vale a pena. Eu preciso ter protocolos e processos, procedimentos muito bem estabelecidos para que a gente não transforme a tecnologia numa situação pior para a segurança pública e para a violação de direitos, e eu preciso treinar as pessoas, porque se as pessoas também não estiverem treinadas, a gente não vai ter um uso efetivo da tecnologia. Então, acho que a tecnologia ele pode ser um excelente aliado, mas a gente precisa entender quando, em que contexto e como é que a gente faz esse investimento em tecnologia e como é que ela vai nos ajudar, porque senão ela pode ter um problema na sua execução que nem justifica o investimento. Muitas vezes você faz o investimento ao passo que algumas políticas você precisaria muito mais nesse sentido. Tem uma outra parte da tecnologia que é investimento na digitalização de dados, e que isso é super importante. Como é que a gente digitaliza os dados, como é que a gente compartilha, como é que cria todo o sistema que garanta a privacidade dos dados. E lembrando, privacidade dos dados não significa que você não pode compartilhar o dado com a secretaria do lado, porque você precisa das informações para poder fazer uma execução de política pública melhor. Então, também muito tenho escutado sobre LGPD, então quase virou o processo, a questão para não compartilhar dado. Não posso compartilhar porque eu vou ferir toda a privacidade das pessoas, sendo que muitas vezes entender o que está acontecendo na assistência social, ela é fundamental, seja para eu pensar melhoria na segurança, na educação e afins. Então, também esses elementos e cuidados que têm sido dito e discutido muito ultimamente. Obrigada, menina. Super importante essa sua provocação, porque realmente a gente sempre ouve falar de tecnologia como resolvendo todos os grandes problemas, né, do mundo. Bota uma câmera, olha as coisas acontecendo e tá tudo certo, né? Depois a gente não vai ter problemas. Você passou por um outro ponto sobre o treinamento, né? Sobre o treinamento das pessoas que trabalham com a segurança pública, esses agentes públicos que trabalham com segurança. Para além do treinamento em tecnologia, de saber usar essas tecnologias, quais seriam outros tipos de treinamento que essas pessoas deveriam receber? A gente sabe que existe racismo muito grande, né, nas prisões, na maneira como as pessoas negras são abordadas. A gente tem machismo, a gente tem uma série de outras questões que também atrapalham o trabalho efetivo de uma segurança pública. Treinamento de guarda municipal e outros agentes públicos faz sentido também como política pública de melhoria? E aí, desculpe, Melina, para também complementar, para você trazer, né? Acho que é importante o posicionamento político da Fundação, porque as polícias brasileiras são as polícias que mais matam e a população que mais morre é jovens pretos periféricos, né? Então, e é na cidade que isso acontece. A polícia pode ser estadual, mas é na cidade que isso acontece. Isso é extremamente grave. Então, assim, aí você tem uma dificuldade. Você tem um município que pode ter uma visão mais comunitária, de polícia comunitária, mas a polícia estadual agressiva
violenta, seja com mulheres, comunidade LGBTQIA+, e principalmente com jovens periféricos. Então, como é que esse tensionamento, né, de formação e sensibilização, ele pode acontecer? É uma excelente pergunta, Karen. Obrigado por ela. Bom, a gente estava falando sobre capacitação. Capacitação é absolutamente central, absolutamente fundamental. E aí eu vou dar alguns exemplos de capacitação, porque a gente falou sobre guarda, eventualmente até polícia, mas eu não acho que é só para esse público. A primeira questão que eu tenho encontrado ao falar sobre segurança pública é fazer uma capacitação para todos os funcionários que lidam, inclusive, com as políticas de prevenção, porque as pessoas não sabem que isso faz parte da segurança pública. As pessoas não entendem que aquela atenção na escola trazer o aluno de volta, olhar para a evasão escolar, isso tem tudo a ver com segurança pública. Fazer o investimento e atenção ao sistema pré-natal, investimento na primeira infância, isso tem tudo a ver com segurança pública. Numa previsão um pouco mais de longo prazo, mas ela é absolutamente central. Então, as pessoas entenderem que todas essas ações fazem parte dessa política de segurança pública, primeira coisa é fundamental, e muitas vezes você precisa fazer um convencimento por que a gente precisa focalizar uma política em algum determinado território, para as pessoas entenderem que isso vai ter um potencial de prevenção muito maior. E aqui eu acho que vale a pena só fazer também uma diferença, assim, as políticas sociais, elas são políticas, várias delas, universais, quando a gente fala na educação, mas as políticas de prevenção da violência, tudo que se sabe sobre isso é que elas são focalizadas, então não é a mesma política em todos os territórios. Então, a priorização dos locais onde tem a concentração daquele determinado problema, ou um olhar específico para o público, ele é absolutamente central. E essas outras políticas todas, convergindo ao mesmo tempo para o mesmo território, ele aumenta o potencial, porque eu estou endereçando todas as problemáticas e atuando nos problemas e nos fatores de risco de maneira convergente e sistêmica. Então, a formação sobre essa compreensão ampla de que a segurança está em todos os setores, ele é absolutamente fundamental e absolutamente central. A segunda questão é que a gente tem visto, e como a gente está falando para o país inteiro, para várias guardas, etc., tem uma formação sobre o papel desses agentes de aplicação da lei. Eles têm um poder muito grande sobre a aplicação da lei, porque eles têm, muitas vezes, até o uso de arma de fogo, etc. E, portanto, o controle sobre o que as pessoas estão fazendo, porque eles podem mexer em dois elementos muito centrais da nossa vida, que é a própria vida e a liberdade. E, portanto, precisa ter muito controle. Muito controle. Porque são os grandes bens que a gente tem. Então, ao mesmo tempo que essas instituições têm muito poder, ela precisa ser acompanhada de muito controle. E isso não é um sistema de ir contra a polícia ou ir contra a guarda. Pelo contrário, isso é a função e como trabalham essas instituições numa democracia. Ela tem muito poder e precisa ser controlada. Ela precisa ter accountability, precisa ter transparência. A gente precisa entender o que está acontecendo. Então, esse é um elemento muito central. A outra coisa é controle e método sobre o uso da força, não só o treinamento de como usar, por exemplo, armamento, mas também todos os controles que são relativos a isso. E aí, nesse caso, os municípios também, né, os gestores têm uma responsabilidade muito grande, que é quais são outros instrumentos menos letais e formação para o uso desses instrumentos menos letais que a gente está dando para o a gente que está na ponta da linha. Isso também é um elemento absolutamente central. Controle de raiva, controle de uma série de coisas, porque quando você entra em situações de estresse, você precisa ter muito controle sobre isso. Então, também treinamento e uma atuação sobre essa estrutura, ela é absolutamente fundamental. E a gente vive nesse momento onde essas
diferenças sociais têm sido cada vez mais marcadas, as pessoas não entendem essa lógica. Então, formação para entender como é que isso impacta e de onde essa estruturação é colocada, qual é a origem desse processo, é absolutamente fundamental. Então, quando a gente fala sobre segurança pública, etc., formação é absolutamente fundamental, mas ela também precisa vir acompanhada de uma estrutura que permita que se haja diferente, porque muitas vezes você não dá a estrutura para se agir diferente, e ela precisa ser acompanhada de um modelo de supervisão. Não adianta a gente achar que vai acontecer somente pelo processo quase que de adesão voluntária. O processo de supervisão dessas estruturas, elas são absolutamente fundamentais. Então, para municípios, por exemplo, que têm guarda, esse trabalho, esse controle, quais são os mecanismos de controle de uso da força, inclusive sobre o armamento, como está, de quanto em quanto tempo, que outra formação as pessoas têm, qual é a estrutura que elas têm de defesa pessoal e não ter que acionar sempre o armamento. Tem uma série de capacitações necessárias para serem colocadas nesse sistema para que a gente opere de uma maneira mais adequada. E sem considerar essa formação que a nossa sociedade, vindo de uma sociedade que é uma sociedade racista e que muitas vezes não se reconhece como isso, reproduz uma série de ações que permanecem com essa estrutura dentro da sociedade. E a gente precisa ir quebrando esse processo. Então, com o diálogo, trazendo as pessoas, entendendo o que é, trabalhando com o processo de supervisão, esse é um processo absolutamente central para que a gente possa avançar e garantir uma segurança democrática. Karen, posso puxar aqui uma reflexão? Que, Melina, você trouxe uma coisa que é muito interessante, né? Anterior até umas 2 perguntas atrás, que você falou sobre esse processo de mapeamento, né, dos locais, que os locais é muito claro aonde acontece, né, quando vocês estudam os dados. O risco disso é um risco de estigmatização desses locais, que em geral podem ser locais de população em situação de vulnerabilidade, periféricos, eu não sei, aí eu não conheço os dados, mas a chance de estigmatização desses locais é muito grande, né? E aí, quando a gente fala mapeamento para atuação com segurança pública, na hora vem na cabeça repressão. Então, assim, locais estigmatizados, já em situação de vulnerabilidade, sofrendo mais repressão. Isso aí me parece um pouco na contramão do que você está dizendo do olhar de combate, de política pública antirracista, vamos pôr desse ponto. Queria que você pudesse desenvolver um pouco mais isso para o pessoal que está assistindo a gente compreendesse melhor. Então, Zé, eu acho que tem um elemento aqui para a gente entender mesmo, né? Dados, evidências do que está colocado, e eu acho que muitas vezes tem uma discussão que ela é uma discussão importada. Que não necessariamente isso se reflete. Eu acho que tem uma série de coisas e vamos problematizar essas questões todas. No Brasil, historicamente, as áreas que são mais policiadas não são as áreas mais vulneráveis. Pelo contrário, se a gente pensar a cidade de São Paulo, onde você acha que tem mais polícia? Nos bairros nobres ou na periferia? Nos jardins, deve ser uma coisa assim. Então, o lugar policiado, o lugar onde tem uma estrutura de segurança, não é no lugar mais vulnerável. Primeira questão. O que a gente, em geral, faz nesses lugares vulneráveis? É um tipo de policiamento baseado na operação, baseado na... Fazer operações policiais. Exatamente. Então, a discussão do que a gente está falando é de prover segurança pública, e prover segurança pública precisa ter a presença policial, não é não ter a presença policial. Existe um grande debate, inclusive nos Estados Unidos, sobre isso, né? Você tem um superpoliciamento de áreas mais vulneráveis. Eu não acho que esse é o problema do Brasil. Eu acho que a gente tem pouco policiamento em áreas vulneráveis. É um tipo de policiamento que não é o mesmo policiamento que é feito dentro das outras áreas. Então, acho que essa é uma reflexão para a gente pensar a realidade brasileira. Como é que é a distribuição do efetivo policial?
porque não tem efetivo policial para estar em todos os lugares. Como é que a gente está fazendo a distribuição do efetivo policial? Baseado em que estrutura? Qual é a condição do que está colocada? Qual é o investimento? Porque se tem concentração de homicídio, a gente tem baixo esclarecimento de homicídio, onde deveria estar o investimento sobre a capacidade investigativa da polícia? Então, a sensação é que a gente, muitas vezes, olha um debate que é importado dos Estados Unidos, que é essa discussão lá sobre aonde tem o superpoliciamento, etc., que eu não acho que ela é a realidade no Brasil quando a gente olha os dados concretos sobre aonde tem o policiamento e que tipo de policiamento a gente está fazendo em cada uma das regiões. Então, acho que esse é um primeiro elemento importante para a gente trazer para a discussão. Acho que a segunda questão é que quando eu falo sobre essas condições de vulnerabilidade, e a gente começou a conversa dizendo a gente precisa começar na prevenção, como é que eu reduzo os fatores de risco, um processo de urbanização, de acesso a serviço, etc., ele é um fator preventivo e ele é um fator de redução de risco do que está colocado. Porque qual é a situação? Onde você acha que vai ter mais conflito? Numa situação onde todo mundo tem espaço, não tem problema, os serviços públicos funcionam, ou num lugar onde você tem vulnerabilidade, não tem acesso, etc. São áreas mais conflitivas e, portanto, com o risco de você ter muito mais problemas. Então, olhar para essas situações, ela é absolutamente fundamental para pensar a política de segurança. Então, se a gente vai fazer um investimento olhando um território aonde tem seu cruzo, o lugar da iluminação pública versus a criminalidade, onde, e não é não fazer a iluminação pública em todos os lugares, mas por onde eu começo. E aí eu tenho que começar pelos lugares, e muitas vezes são esses lugares tão estigmatizados, que não tem essa iluminação, que você tem um alto grau de conflitividade. Então, pensar essa estrutura a partir dessa lógica na redução dos fatores de risco, é isso que eu estou chamando a atenção aqui para pensar essa política. Então, não é uma lógica, então manda a polícia fazer a operação. Não é disso. Agora, eu preciso de uma polícia presente, permanente? Claro que eu preciso. A sociedade inteira está colocada. Pode fazer qualquer coisa e pode ser uma polícia abusiva? Óbvio que não. Mas eu preciso ter a polícia. Por que quando eu chamo a polícia num bairro nobre, ela chega num determinado tempo e no outro lugar ela não chega? Como é que a gente pensa essa lógica? Então, acho que é importante a gente trazer e aterrissar um pouco esse debate sobre qual é o significado do que a gente está falando. Então, não estou dizendo mande qualquer tipo de polícia e faça a operação policial, não é isso. Agora, policiamento presente, permanente dentro do território, claro que a gente precisa ter. E a gente precisa ter essa distribuição baseado nesses indicadores e baseado no que, de fato, tem acontecido. Essa provocação que eu trouxe, obrigado por você ter trazido, porque acho que para mim ficou bem claro, é que a gente tem vivido aí nos últimos anos uma politização das forças de segurança, né? Um retroceder da sociedade que olha a segurança pública como repressão exclusivamente, e aí uma heroização, transformação de heróis de algumas figuras que estão extremamente violentas. Então, acho que assim, é muito fácil cruzar um mapa de indicadores e falar de ser ostensivo o tempo todo, né? de ir para a repressão o tempo todo. E aí, queria que você falasse um pouco à luz do trabalho que vocês têm feito, né? essa politização, que para nós nos parece um retroceder do ponto de vista da nossa vida em sociedade. Isso, acho que a gente tem vivido, né? A gente viu aqui a segurança pública como quase um elemento de onde o que você vai fazer, uma exacerbação da violência como forma de agir e como forma de segurança, na verdade. E quando a gente vai olhar o que a gente chama das evidências, dos dados, e muitas vezes isso um pouco fora de moda,
Não é isso que funciona, não é isso que está colocado e não é essa a resposta que a gente tem que dar, porque, de novo, não tem uma bala de prata, não tem uma coisa que vai resolver isso 100%. Então, tem um conjunto de políticas que são absolutamente necessários para que a gente reverta o cenário. Então, precisa de diagnóstico, precisa de dados. Como eu estava dizendo, o controle do uso da força, ele é absolutamente fundamental, porque muitas vezes o uso da força de maneira descontrolada, ele inclusive privilegia o crime organizado. A gente tem visto aqui o que acontece, por exemplo, quando no Rio de Janeiro as forças policiais atuam numa determinada região, de uma determinada facção, como é que isso muda a lógica do que está colocado dentro do território. Então, a gente precisa entender isso de uma maneira muito racional, olhando os dados e olhando para o que funciona. Já tem um monte de política que funciona, já tem um monte de estudos sobre o que a gente tem que fazer e como tem que atuar para uma segurança pública. Isso que eu disse, olhar para a prevenção da violência, etc., a gente não tem uma trajetória, um histórico de fazer isso no Brasil, e essa é a lógica. A gente tem uma política pública de segurança, muitas vezes, só focada na força policial, como se isso fosse resolver o problema da segurança pública em determinados locais, etc. De novo, é claro que a gente precisa de polícia, porque a gente também tem visto o avanço do crime organizado. Então, é claro que eu preciso de polícia, é claro que tem formas de você utilizar, etc. Mas de qualquer maneira, em qualquer lugar? Definitivamente não. De novo, quando eu disse que a violência também ela está concentrada, quando a gente olha os dados, você vai entender aonde está colocado, o que você faz, aonde está para cada um, e isso vai te dar uma forma de agir diferente. E a gente veio discutindo muito, acho que a gente teve um risco nos últimos anos de politizar a segurança pública, e essa é a pior coisa que pode nos passar. A politização da segurança pública, ela passa, para mim, por diferentes mecanismos e por diferentes meios. Não só essa lógica de colocar no debate como é sim, é não, e a gente vai trabalhando, mas muitas vezes uma inserção dessa politização dentro das polícias, seja polícias que deixam de ser forças, né, que sejam de ser servidores públicos de Estado e passam a fazer a disputa política dentro desse cenário, depois voltando para dentro da instituição. Então, você começa a disputar votos e reverte a lógica do que está colocada. De novo, não é que as pessoas não podem ser candidatos, mas pensar isso em instituições de Estado, isso tem consequências e a gente precisa legislar e regular sobre isso. E a outra questão que a gente viu foi uma politização interna do uso político das polícias, dizendo, investiga-se quem, fiscaliza-se quem, é o meu inimigo político ou eu estou baseado na estrutura da lei e como isso deveria ser seguido. Então, saber a diferença dentre essas coisas para que a gente não tenha uma politização das polícias, politização da segurança pública, isso é central, que é o que nos marca dentro da lógica do Estado democrático de direito. A gente está falando da lei, a gente está falando das regras, isso precisa ser seguido, não é que a lei só vale para os meus inimigos e para os meus amigos, a gente faz passar qualquer coisa, a investigação não está colocada, se a gente está falando de um modelo de independência, isso é absolutamente central, e a gente tem um risco sobre a politização das estruturas, né, das estruturas de fiscalização e aplicação da lei. Então, acho que esse é um elemento que a gente, de fato, precisa cuidar muito bem para que a gente tenha uma democracia saudável. Você usou uma frase, Melina, no momento da nossa conversa, que é: o medo é mais democrático do que as ocorrências policiais, né? Que são mais localizadas. Mas quando esse medo toma conta e passa a fazer parte das narrativas políticas, isso é muito perigoso, né? Porque as pessoas votam a partir desse sentimento que é menos racional, né? Mais reativo. Então, acho que está trazendo, e fora todos os outros problemas.
Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e o pessoal que está assistindo deve estar se perguntando, mas e o tema mais importante, que todo mundo me pergunta aqui, né? O que vocês acham sobre armar as guardas municipais? E a gente não falou até agora. Queria muito saber a sua opinião. Nós, da Fundação Rede Brasil Sustentável, somos veementemente contra a militarização, a trazer armas para as guardas municipais, né? Tem as armas de fogo, né? Tem outros tipos de instrumentos de defesa que podem ser utilizados, mas a gente tem uma posição contrária às armas. Mas queríamos muito ouvir de você, que é uma especialista, mais sobre reflexões sobre esse tema, que é tão importante do ponto de vista aí da segurança pública e do debate público, seguindo aí a linha do que a gente estava discutindo agora em mesmo. Então, vamos lá. Acho que armas de fogo é sempre, a gente não tocou aqui, porque esse é um debate sempre municipal, mas ele é muito acalorado e acho que vale a pena a gente tratar sobre isso. Então, a primeira questão, né? Armamento na mão de civil, esse é um risco. A gente viu o retrocesso que a gente teve, isso tem uma série de questões. Com pouco controle, isso chega no crime organizado, que se volta contra a própria sociedade. Então, a gente tem aqui uma grande discussão e debate que a gente tem retomado uma política de controle de armas. Sobre o armamento das guardas municipais, esse também é um debate super acalorado, e eu vou fazer esse debate um pouco à luz de qual é o papel que as guardas vieram ganhando ao longo do tempo. Então, elas vieram ganhando mais papéis dentro da ótica da segurança pública, e talvez valha a pena pensar isso menos apaixonadamente, muito mais baseado em qual é o papel, o que vai acontecer, em que momento, etc. Pelo papel das guardas que tem nos municípios, e pensando a diversidade dos municípios no Brasil, eu diria que se toda guarda precisa ser armada, não precisa. A gente, inclusive, tem guardas aí, por exemplo, a própria guarda do Rio de Janeiro não é armada. Então, a gente tem uma série de funções e trabalhos para as guardas que não precisa de armamento. Eventualmente, criar unidades que tenham armamento, que vão dar apoio a uma situação, pode ser um elemento de se desenvolver, sem dúvida. Então, acho que a primeira questão é entender qual é o papel da guarda. Qual é o papel que a guarda vai desempenhar naquele município? Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa entender. Qual é o tamanho da guarda? Porque quando a gente fala sobre armamento de agentes do Estado, existe uma responsabilidade enorme sobre isso. Primeiro, de uma fiscalização, de controle, de uso da força, tem uma série de responsabilidades, inclusive sobre o armamento, sobre a saúde mental desse profissional que está usando a guarda, está usando a arma. Então, a primeira questão é qual é a capacidade do município em lidar com isso, porque se a gente vai armar a guarda, você precisa ter ouvidoria, você precisa ter treinamento recorrente, você precisa fazer um controle do profissional que vai usar aquele armamento, por dois motivos, seja para ele não usar o armamento de forma equivocada, arbitrária, etc., seja por você garantir que essa arma não se desvie. Então, você precisa ter um sistema e uma condição de organização. De novo, a gente falava sobre isso antes, né? Se a gente quer que os agentes que aplicam a lei não usem a força, eu estou dando todas as condições e outros tipos de armamento, por exemplo, armamentos menos letais, tem taser, tem tonfa, tem outros mecanismos que ele poderia usar que não o armamento deveria ser a última escala do uso da força. Então, tem uma estrutura planejada e tem um treinamento para isso, conseguiu fazer todas as adequações que a legislação permite para fazer isso. Então, acho que existem muitas discussões para entender quando, primeiro, qual é o papel e o perfil que você vai ter na sua guarda, quais são os riscos de você armar a guarda, quais são os investimentos e os controles necessários que você precisará ter ao determinar fazer armamento da guarda. Você está preparado para fazer isso? Faz sentido armar 100% da guarda? Eu diria que quase
Para o papel da guarda, você poderia pensar em unidades, né? E dependendo do perfil do trabalho daquela unidade, aquela unidade ter armamento, mas não fazer isso numa ampla disseminação, porque muitas vezes o papel que a guarda faz, ela não tem a mesma lógica do papel do policial militar, então você precisa trabalhar com essa estrutura. Então, sem entrar num processo, então arma todo mundo, ou desarma todo mundo, vamos entender que papel quantos tem condição de fazer, vou conseguir controlar, qual é o investimento que eu vou fazer, porque a partir do momento que você arma a guarda, qual é o investimento que você está fazendo no treinamento das pessoas saberem dar o tiro, utilizar a arma, eu dei condições e outro armamento para esse policial usar, porque a gente vai entrar numa discussão muito ampla sobre uso da força. E aí isso vai cair sob a responsabilidade do município. Tem condição de fazer isso ou não tem condição de fazer isso? Então, acho que ele é uma discussão muito mais profunda sobre quais são os requisitos que você precisa. Se você decidir armar a guarda, o que você precisaria passar e quais são os passos para chegar até lá, porque nem sempre você consegue cumprir todos os passos e muitas vezes armar a guarda, ele vai ser contraproducente ao papel que você colocou para dentro da sua guarda. Então, esse é um elemento super importante para ser considerado, porque muitas vezes, então eu vou ter a guarda, a gente resolveu todos os problemas. Se assim fosse, a gente não teria problema de insegurança, porque as polícias estão aí e a gente tem visto. Muitas vezes também a gente olha que o policial, quando está armado e ele passa a andar armado 24 horas, ele sofre muito mais violência. Ele está mais submetido ao risco e à vulnerabilidade que a arma traz. Então, acho que são diferentes perspectivas que precisam ser analisadas antes de fazer uma discussão arma guarda ou não arma guarda. A responsabilidade por armar guarda é uma responsabilidade muito grande. Ela precisa ser pensada e ela tem que ser acompanhada de todas as medidas e critérios necessários para isso. Ou seja, às vezes, dentro de um orçamento limitado que as prefeituras têm, e elas estão muito apertadas, às vezes o investimento melhor em outras políticas públicas que podem ter resultantes na melhora da segurança pública, os indicadores de segurança pública, do que necessariamente armar a guarda. Sem dúvida nenhuma. Então, como é que a gente faria o investimento? Você melhora a iluminação pública ou você arma a guarda? Uhum. Né? A gente está falando de um momento de restrição orçamentária sempre. A gente sabe que a gente está numa crise fiscal e sempre tem uma redução e uma restrição orçamentária. Então, as decisões, elas também precisam ser baseadas em qual é o resultado e o impacto que essa política vai trazer na promoção de segurança da população. Excelente. Melina, nós estamos chegando no final. Vou passar para a Karen fazer a última pergunta dela. E vou fazer a minha pergunta e aí a dela para a gente amarrar e finalizar. A minha pergunta é sobre segurança pública em área rural, né, em cidade de pequeno porte, qual é o acúmulo que vocês têm sobre isso. E agora a Karen fazer a última dela. Queria aproveitar o assunto de armamento para a gente conversar sobre o armamento da sociedade civil, né? De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2018 para cá, a gente teve um aumento de 7 vezes o número de armas, né, de pessoas com armas. E quando a gente olha para o estudo feito pelo Instituto Sou da Paz, em 2022, sobre o papel da arma de fogo na violência contra a mulher. Então, o Instituto Sou da Paz descobre que as armas de fogo são os instrumentos mais utilizados em assassinatos de mulheres no Brasil. E a gente teve um aumento grandioso em todos os indicadores de violência doméstica no Brasil. A gente teve um crescimento de 16,9% em tentativas de feminicídio, a gente teve crescimento de agressões por violência doméstica, ameaça, a gente teve crescimento de 13,7% em medidas protetivas de urgência concedidas para mulheres. Então, a gente não tem como a gente falar de segurança pública sem falar de violência contra a mulher no Brasil.
E aí, Belina, eu queria que você discutisse um pouco o que a gente tem em termos de evidências de políticas públicas que de fato são efetivas para prevenir a violência contra a mulher ou tirar ela dessa situação, né? É o caso do empoderamento econômico dessas mulheres, é o caso do treinamento de pessoas, né, nos hospitais, nas escolas, para conseguir identificar uma família que está passando por uma violência, porque a gente sabe que os feminicídios são feitos dentro de casa, geralmente por parceiros, ex-parceiros ou familiares, então é uma violência privada, porque acontece dentro de casa, mas é uma questão de violência de segurança pública. O que a gente tem em termos efetivos, né, para lidar com isso? Então, vamos lá, acho que tem duas perguntas aqui importantes, né, para a gente olhar. Então, vamos primeiro endereçar a primeira. Eu acho que é quando a gente estava falando sobre essa capacidade, né? A gente falava, então as áreas onde tem acontecido, de fato, os municípios pequenos, eles têm sofrido com a falta da priorização, da segurança, desse posicionamento. Então, entender melhor esse cenário, e aí um trabalho que pode ser muito interessante. Se as polícias não dão conta de fazer isso, as polícias estaduais, pela distribuição de efetivo, está aí um elemento muito importante para os municípios pensarem sobre essa capacidade. Como atuar em conjunto, porque, de novo, a gente não vai conseguir atuar de maneira isolada. Pensar nessas regiões, tem algum modelo de governança do tipo consórcio que se pode trabalhar muito mais conjunta para pensar essa lógica para uma atuação e para a promoção de segurança. Então, acho que tem muito aqui para discutir, entender o fenômeno de violência no campo, né, e a violência em propriedade rural. Isso tem aqui características específicas e pouca gente se debruçando sobre isso. Então, entender claramente um diagnóstico que tem acontecido para pensar possibilidades de solução, acho que esse é um caminho muito importante para que isso seja efetivamente endereçado. E aí, Karen, você traz um fator absolutamente importante. Acho que tem duas coisas que... Vou aproveitar e fazer propaganda de algumas coisas aqui do Instituto Igarapé. Primeiro, que a gente tem uma plataforma chamada eva.igarapé.org.br, que eu diria, o maior repositório de dados sobre violência contra a mulher. A gente tem, inclusive, feito uma análise das informações, e quando a gente fala sobre violência quando a gente fala de violência em geral, violência está muito associada a homicídio, porque é assim que a gente mede, em geral, usa como proxy para dizer e para comparar as situações de violência. E esse é o único indicador, a violência letal, onde a mulher não é a principal vítima. Em todos os outros, a mulher é a principal vítima. Então, a gente tem, inclusive, um relatório mostrando isso, que muitas vezes, ao falar de violência e usar só o homicídio como proxy, como indicador, muitas vezes ele esconde essa realidade muito brutal que está na vida das mulheres, e que são de todas as outras naturezas. Violência física, patrimonial, psicológica, moral, e esse é um processo que muitas vezes, quando vai chegar no feminicídio, é a ponta de um processo contínuo de violações e de violência ao que a mulher está exposta. Então, olhar para essas outras situações e trabalhar antes do problema chegar aí, ele é um cenário absolutamente fundamental, necessário, que está dentro do âmbito do município para olhar essa perspectiva e que precisa ser endereçado. Muitas vezes, os dados de segurança pública, eles nem são os melhores dados, porque tem uma subnotificação enorme, voltando ao diálogo que a gente fazia sobre dados. Aqui, o dado da saúde, ele é absolutamente fundamental para entender o que está acontecendo, porque muitas vezes é na saúde que a gente vai identificar o risco e pode promover políticas assistenciais, por exemplo, que vão lidar com essa situação e com esse cenário. E a outra propaganda que eu ia fazer, a gente acabou de fazer também um levantamento, vocês vão encontrar no site do Instituto Igarapé, um levantamento de bibliografia, porque a gente vinha discutindo que tudo que a gente fala sobre violência contra a mulher é quase para olhar depois que o problema aconteceu. Então, quais são as soluções? Preciso de uma delegacia da mulher, eu preciso de medida protetiva. Todas essas medidas são absolutamente fundamentais, mas, de novo, o problema já aconteceu.
a violência já se estruturou. Então, como é que são os programas e projetos, o que dá certo para evitar que essa situação aconteça? Para entender a violência contra a mulher, é importante a gente entender essa diferença de papéis, uma expectativa de um papel, diferença de relação de poder que está colocado dentro da sociedade. E, nesse sentido, olhar para o empoderamento, a autonomia da mulher, eles são mecanismos preventivos que têm dado resultado. Então, aproveita e confere lá no site do Instituto Igarapé, que a gente faz um levantamento sobre quais são as melhores políticas públicas e projetos que funcionam especialmente nesse campo da prevenção de violência contra a mulher. Como é que a gente muda essa relação da sociedade para que efetivamente isso não continue acontecendo. E nesse contexto, que a gente ainda não mudou tudo, uma arma de fogo, ela é um fator de risco. A arma de fogo, ela é sempre um fator de risco para vários tipos de violência. Para a violência contra a mulher, para o homicídio, para o roubo. Portanto, é por isso que a gente fala tanto e defende tanto uma política de controle de armas efetivas para que essa arma não esteja na mão de pessoas que possam utilizar isso, seja ameaçando, seja promovendo insegurança e violência. Então, acho que esses são pontos absolutamente fundamentais e por isso é tão importante a gente falar sobre isso no momento não só para as eleições municipais, mas como é que a gente faz esse debate sobre segurança de uma maneira ampla, sistêmica, entendendo que essas coisas todas estão conectadas. Não tem uma alternativa única, não tem uma solução mágica, mas é possível reduzir. A gente já fez isso em vários momentos da história do país e a gente precisa continuar investindo e mantendo as políticas que funcionam. Melina, quero te agradecer muito a oportunidade, o seu tempo, compartilhar de experiências e conhecimentos. Para nós foi muito rico. Tenho certeza que para quem está nos assistindo também. E agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade da gente fazer esse debate. Como eu disse, no site do Instituto Igarapé, a gente tem diferentes guias, diferentes estruturas para fazer agenda, para fazer diagnóstico, que perguntas fazer. Então, tudo disponível no site do Instituto Igarapé, que é www.igarapé.org.br. Muito obrigado. Karen, sempre bom estar contigo. Obrigada, Zé. Obrigada, Melina. Obrigada, as meninas das Libras. Sempre bom. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, que seja um conteúdo proveitoso. Lembre-se, entre no site da Fundação, no nosso Instagram, para ver mais coisas da Agenda Municipal Sustentabilista. Tchau.